Nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, mulheres. Bom dia, boa tarde, boa noite. Que Deus te abençoe. Tati, obrigada pelo convite mais uma vez, pelo privilégio de estar aqui, de poder servir, compartilhar. Eu amo vocês, amo esse lugar. E a palavra que eu trouxe hoje, a gente já estava batendo um papo sobre ela aqui no Quebra-Gelo, que é sobre nós nos abastecermos da presença de Deus, sobre o que é a presença de Deus. E sobre, se você estiver anotando, sobre consciência espiritual. Esse termo eu ouvi recentemente de um pastor norte-americano, e foi algo que fez muito sentido para mim, assim, entrou muito no meu coração. E ele falava sobre nós ganharmos consciência espiritual, percepção espiritual, né? E para a gente fazer uma reflexão rápida sobre isso, eu queria que você pensasse o seguinte: onde que Deus está agora, neste exato momento? Onde Ele está? Né? E onde está o Espírito de Deus? E onde está Jesus agora, neste exato momento? E algumas de nós vão pensar assim: ah, Deus está no céu, o Espírito Santo está em mim, Jesus está aqui, né? E por que que em alguns momentos nós temos uma percepção e uma sensação maior, né? Que parece que Deus ele está mais pertinho da gente. Parece que o Espírito Santo está queimando no nosso coração, né? Tá assim, ó, quase que saindo pelos nossos poros. E em alguns momentos a gente tem uma sensação mentirosa de que nós estamos completamente sozinhas, abandonadas. Quem nunca sentiu isso, né? Diante de um desafio, diante de uma situação da vida, parece que não tem ninguém. Parece que é só você, é, e que você não tem ninguém ali do seu lado, não tem ninguém contigo, e é uma sensação de solidão, né? Mas Deus continua ali, o Espírito Santo continua ali, Jesus continua existindo, os anjos de Deus continuam trabalhando ao nosso favor, nada mudou, mas o nosso coração, o nosso sentimento enganoso nos traz uma sensação de solidão, né? De tristeza, de abandono, de uma série de outros sentimentos que eu já experimentei e você experimentou também. E aí eu quero ler com vocês um texto de duas canecas cafezeiras que a gente conhece bem, que elas já foram faladas por aqui muitas vezes, mas eu queria trazer uma perspectiva um pouco diferente sobre elas. O texto está em Lucas, no capítulo 10, no versículo, a partir do versículo 38. Diz assim: ora, aconteceu que indo eles entraram em uma aldeia e uma certa mulher chamada Marta recebeu-os em sua casa. E ela tinha uma irmã chamada Maria, o qual, assentada-se aos pés de Jesus, ouvia atentamente as suas palavras. Marta, porém, estava muito atarefada, inquieta, com muito serviço. E vindo até ele, disse: Senhor, não importas que a minha irmã me deixe servir sozinha? Ordena, portanto, que ela me ajude. E Jesus respondeu: Marta, Marta, você está inquieta, preocupada, perturbada com tantas coisas, mas uma coisa só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual nunca e jamais será tirada. E eu estou numa fase, gente, que talvez algumas de vocês se identifiquem. Eu estou em umas semanas assim, tomando muitas decisões, decisões importantes. é, e quando geralmente a gente está nessa fase da nossa vida, a gente tem a tendência a ficar um pouco mais inquieta, né? Um pouco mais agitada, um pouco mais perturbada, como diz aqui a descrição de Jesus para Marta. E, e aí vem tudo isso, assim, né? Tudo isso que a consciência espiritual, quanto que a gente se inquieta em determinadas situações, o quanto que algumas situações parece que a gente experimenta de uma certa solidão, até de um certo abandono, coisa da nossa cabeça, do nosso coração, mas é fato que a gente experimenta isso em algum momento. É, E, e eu estava lendo algumas anotações minhas de palavras que eu recebi no ano passado. Peguei as anotações da nossa conferência, de outras conferências que eu participei, e aí, nesse caderninho aqui, eu achei uma pergunta, né, que eu escrevi, não sei em que contexto, mas a pergunta é assim: o que me faz ser uma mulher interessante? Aí fica comigo que você vai entender, no final vai dar tudo certo.
Aí eu peguei e joguei no chat GPT, o que que é uma mulher interessante? Para ver o que que o chat GPT me dizia. O que é ser uma mulher interessante? E aí o chat GPT me falou algumas coisas do tipo, que uma mulher interessante nos padrões atuais é uma mulher que tem um pensamento crítico, é uma mulher que tem um apreço estético, né, que se cuida, cuida da sua apresentação, cuida da sua saúde, que uma mulher interessante é uma mulher que tem um lifestyle, né, diferente, que está ali o tempo inteiro, de alguma forma, se expondo nas redes sociais. E o ChatGPT me trouxe vários atributos do que é ser uma mulher interessante. E aí eu fiquei lendo tudo aquilo e falando assim, caramba, né? Como que eu saio do outro lado? Eu tenho decisões importantes para tomar, estou tendo que gerenciar várias emoções e vários sentimentos, e eu aprendi sobre essa consciência da presença de Deus. Então, esses sentimentos que eu estou tendo, eles são mentirosos, eles não são verdadeiros, e eu preciso tomar consciência de que Jesus está comigo, de que Deus está comigo, o Espírito Santo mora dentro de mim, e eu preciso me apropriar disso nesse momento, né, em que emocionalmente talvez eu estou sendo esticada, eu estou sendo exigida, eu não posso me levar pelo meu coração, mas eu preciso me levar pela consciência da presença. E aí parei estudando a Bíblia e tenho já algumas semanas e olhado esse texto de Marta e Maria que a gente conhece tão bem. E aí eu queria mostrar para vocês, de trás para frente, como que Jesus vê Marta, como que Jesus e como que a palavra descreve Marta, né? O primeiro atributo que a palavra traz para Marta é que Marta estava agitada. O original dessa palavra, né, agitada, é a palavra perispan, no grego, que significa um alto nível de estresse mental, um nível muito grande, né, de inquietação mental, e é uma mulher super atarefada, distraída. Então, esse é o primeiro atributo que a palavra tem sobre Marta. A gente vê agitada, a gente imagina alguém assim, né, correndo de um lado para o outro, de um lado para o outro, mas essa palavra perispan, ela vai além. Está falando de um nível extremo de estresse mental, uma mulher completamente desfocada, distraída e super atarefada. Alguém já se viu assim em algum momento da vida? Sim. Aí, quando Jesus olha para ela e fala assim, Marta, Marta, e só um parêntese aqui, se você não assistiu esse episódio no The Chosen, por favor, assista. Se você assistiu, assiste de novo, porque é uma das coisas mais lindas, a forma como Jesus olha para Marta e fala com ela. Porque eu sempre li esse texto e imaginei Jesus meio que dando uma bronca em Marta, sabe? E no The Chosen, Jesus olha para ela dentro dos olhos dela com tanto amor, mas é tanto amor que mudou a minha visão sobre esse texto. E isso foi uma das coisas que me fez estudar esse texto de novo também. Então, só um parêntese aqui. Quando Jesus fala, Marta, Marta, andas inquieta, né? E essa palavra inquieta, o original dela no grego significa merinão. Merinão. E o que que significa essa palavra? Significa que a pessoa ela está alerta, tensa, ela está se doando absurdamente para proteger os interesses de outra pessoa. Ela está trabalhando numa entrega absurda para ser a supridora de outra pessoa. Então, assim, ela está entregando tudo de si no nível de alerta, de tensão gigante, mas para atender às demandas de outra pessoa. Alguém já se viu assim em algum momento da vida? Talvez. Talvez hoje, talvez ontem. É aquele lugar em que você se sente responsável por dar a direção, você se sente responsável por resolver os problemas de alguém, você se sente responsável por trazer as respostas. É esse lugar. Então, essa palavra inquieta, a gente acha que é uma inquietação, né? Que é um incômodo, mas o original dela, quando Jesus fala com Marta, ele fala assim: Marta, Marta, você está tentando ser a resposta para todo mundo. E você não é a resposta para todo mundo. A resposta para todo mundo está aqui, dentro da sua casa, diante dos seus olhos.
E você está tentando ser essa resposta, você está tentando ser a supridora, você está tentando ser aquela que vai resolver o problema de todo mundo e vai deixar todo mundo bem, todo mundo confortável. Era como se Jesus estivesse falando assim, amiga, pisa no freio aí, você está tentando tirar o meu lugar. Você está tentando fazer aquilo que só eu posso fazer. Então, essa palavra inquieta traz essa expressão, e não uma inquietação de um agito, como a gente muitas das vezes leu esse texto e imaginou, porque era o que eu lia, né? Aí ele fala, andas inquieta e preocupada, né? Ou te preocupas com muitas coisas. E o terceiro adjetivo de como a palavra, de como Jesus descreve Marta, essa palavra no grego é turbazo, que significa mentalmente com um distúrbio. Significa que você está num nível, né, você está desestruturada, você está fora do seu eixo. Chegou num nível que você está com um transtorno de ansiedade generalizado, já fugiu daquilo que seria saudável e do controle. Então, esse preocupada não é o preocupada que a gente acha de, ai, estou preocupada, né, com a roupa que eu vou colocar, com aquilo que eu preciso fazer na semana que vem. Aqui Jesus fala para Marta que ela está num nível já de descontrole, ela está num nível de desestruturação física e mental que está desconfigurando a identidade dela e quem ela é. E aí ele olha e fala assim: olha, olha aqui, né, a Maria. A Maria escolheu a boa parte, isso não vai ser tirado dela. Então, o que que Jesus está querendo mostrar para Marta? Tudo isso que está te gerando estresse, isso que você está tentando fazer, que é ocupar, né, esse lugar de supridora na vida de todo mundo que está aqui na sua casa, e esse nível de estresse, né, alerta, desse distúrbio mental que você está enfrentando, tudo isso vai passar. Tudo isso não é eterno, não é para sempre. Só que o que é eterno é o que a Maria escolheu. E isso não vai passar, isso nunca vai ser tirado dela e nem de você. Essa paz que a Maria está experimentando não vai ser tirada dela. Você pode isso também. E aí, gente, eu separei algumas coisas aqui para a gente olhar, né? Eu acredito, eu, Fabi, né, que o problema de Marta nunca foi a execução, mas foi o momento dela não saber parar. Porque a Bíblia descreve que a casa era de Marta. E num contexto social, que era o contexto da época, seria muito natural a Bíblia descrever que a casa era de Lázaro, porque ele era o homem da casa. Mas quando a Bíblia fala que a casa era de Marta, significa que ela tinha uma posição social, financeira e familiar de influência. Então, isso diz respeito à identidade dela, diz respeito àquilo que ela carregava, as responsabilidades que ela tinha, assim como eu, assim como muitas de nós aqui, para não dizer todas. Então, ela não iria conseguir não executar. Mas a questão dela aqui foi ela não saber o momento de parar e não saber reconhecer a presença. Aquilo, né, Tati, que iria abastecer o seu coração. Aquilo que seria capaz de colocar em ordem o seu coração, a sua mente, as suas atitudes, as suas escolhas. Esse lugar de reabastecimento, onde tudo é colocado em ordem. Tudo no mundo natural, tudo dentro de nós, tudo aquilo que é um caos aparente para o nosso coração, é colocado em ordem em que lugar? Na presença. E a presença estava dentro da casa dela e ela não conseguiu perceber. Ela continuou agitada, preocupada, inquieta, ela continuou num alto nível de estresse, ela continuou se colocando nesse lugar de supridora, ela continuou se exigindo e se cobrando de uma maneira desumana, quando ela deveria estar desfrutando da presença. Isso não significa que ela não iria arrumar a casa, preparar a comida e receber Jesus e seus convidados de uma maneira excelente.
mas significa que ela não soube o momento de parar e de desfrutar da presença. E aí eu quero te fazer essa pergunta. Algumas de vocês estão no carro, na academia, estão em casa. Quantos dias nós passamos e quantas tempestades nós atravessamos e quantas vezes nós poderíamos simplesmente desfrutar da presença de Deus e nós estamos inquietas, agitadas, preocupadas, ansiosas, com todas essas descrições mais profundas que a gente viu aqui, e nós não temos a consciência espiritual de que nós temos a presença, nós temos tudo aquilo que nós precisamos. De que você, no seu carro agora, se você ganhar a consciência espiritual de que Jesus está aí com você, isso é suficiente para encher o seu coração, botar o seu coração em ordem, a sua mente em ordem, botar a sua vida em ordem, de funcionamento e em perfeita paz. Porque você está escolhendo por 5, 10, 15, 20 minutos no seu dia olhar para a presença. Focar os seus olhos em reconhecer a presença. Deus, ele não se afasta e volta, se afasta e volta. Ele não é uma bolinha de ping-pong, o Espírito Santo não é uma bolinha de ping-pong, ele está aqui, ele está aí com você. O que muda? O nível de consciência da presença. Quanto mais eu reconheço essa presença, quanto mais eu sinto, eu olho, eu vejo, eu desejo essa presença, mais contato com essa presença eu tenho. E aí é a hora que, de maneira prática, nós precisamos ser mulheres maduras e deixarmos de ser como meninas, né, que são levadas por distrações. Porque a hora em que eu tenho que tomar uma decisão importante, difícil, como a que eu estou tendo, e que eu sou desafiada, esticada, e eu preciso tomar uma decisão de impacto, e eu vou ser arremessada para esse lugar de ansiedade, de estresse, de querer ter todas as respostas, de querer acertar, de não querer errar nunca. E eu vou ser levada inevitavelmente para esse lugar, você também. Mas o que nós precisamos fazer? Sair desse lugar e sentar aos pés de Jesus e falar: Jesus, tudo isso aqui é importante, mas mais importante para mim é a sua presença. Eu só vou para esse lugar, eu só tomo essa decisão, eu só faço isso, eu só sento nessa mesa se você tiver. Eu só me movo se a tua presença vier comigo. Eu não quero nada em que a tua presença não faça parte. E quando nós ganhamos essa consciência, todos esses sentimentos, você vai ver eles se dissolverem a nada. Aquilo que estava roubando a sua paz, tirando, né, o seu centro, dissolve a nada, porque você começa a ter uma perspectiva do reino de Deus e do céu. E você começa a entender que aquilo que seria um desafio para você é um lugar onde você tem a possibilidade de encontrar com Jesus de uma maneira mais profunda, de ser reabastecida em camadas muito profundas do seu coração. Você começa a ter o seu coração, o seu caráter trabalhado, transformado, seu ego, a sua vaidade começam a ser quebradas. E aí nós começamos a dar passos, né, como Maria. Porque Maria, apesar dela estar na casa dela, seguindo o conceito social da época, ela não podia estar no pé de Jesus, não, gente, mesmo ela estando na casa dela, entendeu? E Maria fala assim: ó, quero nem saber da regra, ele está aqui, e ele para mim é o mais importante, o que eu quero é estar perto dele, é ouvir, é aprender, é desfrutar dessa companhia e dessa presença. Então eu não quero saber da regra, eu quero saber dele, dessa presença que me transforma, essa presença que me faz uma mulher melhor, essa presença que me tira desse caos e que traz para um lugar de paz, essa presença que me tira de um lugar em que eu sou uma mulher tola, que faz escolhas erradas, né? Que diz coisas fora de hora, que pensa coisas que não deveria, e me traz para o lugar de uma mulher sábia, de uma mulher que tem virtude. É isso que eu quero. E Maria vai lá e faz a quebra do protocolo
e faz aquilo que abastece o seu coração e transforma a realidade de vida dela, que é o que eu e você podemos fazer o tempo inteiro. Na semana passada, eu estava indo buscar meu filho na escola e eu cheguei lá 10 minutos antes. E eu estava no estacionamento da escola. E o que seria natural eu fazer seria pegar o celular e rolar o feed do LinkedIn, ou do Instagram, ou responder um WhatsApp. E naquele momento eu escolhi botar um louvor e ficar ali com a presença. E foram 10 minutos e tocou o sinal e eu estava ali. E eu falei, eu preciso me recompor antes de sair, senão o pessoal vai olhar e vai falar assim, o que aconteceu com essa mulher? Que eu estava ali lavada de chorar, desfrutando da presença de Deus dentro do meu carro. E eu estava ali assim, vivendo aqueles 10 minutos com Jesus, com o Espírito Santo. E nesse momento eu falava assim, Espírito Santo, me ensina a ser uma mulher melhor. Me ensina a dar frutos, que são os frutos do teu espírito. Me ensina a ser uma mãe melhor. Me ensina a ser uma esposa melhor. Me ensina a ser uma profissional melhor. Me ensina a não ser imatura ao ponto de ser levada pelas pressões, né, da vida, das decisões, das coisas, e me tira desse lugar em que eu estou distraída no estado de estresse mental, com a quantidade de tarefa que eu tenho para fazer, para executar, me tira desse perispão, me tira, Jesus, desse merimão, que é esse lugar em que eu acho de uma maneira muito ignorante que eu sou a resposta para tudo, que eu não posso errar, que eu tenho que ser a supridora de todas as coisas. Quem supre os meus filhos é a presença. Quem cuida do futuro deles é Jesus, não sou eu. Quem cuida, né, das pessoas que eu amo, das pessoas que você ama, você pode fazer o seu melhor, você pode fazer o máximo que você puder. Quem cuida, quem alimenta, quem sustenta, quem provê é Deus. Falei, Senhor, me tira desse lugar de estar alerta o tempo inteiro, tensa o tempo inteiro, como se eu tivesse que dar todas as respostas o tempo inteiro. Jesus, me tira desse lugar de turbazo, dessa mente preocupada, inquieta, que desestrutura e que rouba a minha identidade ou partes da minha identidade. Então, naquele momento, eu estava ali desfrutando da presença, nesse lugar onde ninguém me encontra, ninguém me acha, nesse lugar em que o Espírito Santo revela para você, revela para mim quais são as camadas que precisam ser trabalhadas e ajustadas no meu caráter, no seu caráter, na minha conduta, na sua conduta. É nesse lugar. Enquanto a gente está nessa intensidade, né, de atividades de execução ou mental, não existe espaço para a presença. O nosso coração está inquieto demais para reconhecer que Jesus está aqui do meu lado, do seu lado. E aí a gente começa a se mover por picos, né, da presença. Então, o culto é bom quando, nossa, foi um culto maravilhoso, porque teve um mover do Espírito. Ou então a palavra aqui foi maravilhosa, porque queimou o meu coração, porque não sei o que lá. Ou então aquele louvor é um louvor maravilhoso, porque me faz sentir a presença. Deixa eu te contar uma coisa, está errado. Porque não é um culto ou um louvor ou uma palavra. Sim, o Espírito Santo pode e vai usar ambientes, pessoas, ferramentas e instrumentos para tocar, para acelerar processos, para tocar os nossos corações, sim. Mas uma filha madura, ela não se move por um evento ou por um pico, ela tem consistência e constância na presença. Ela ama a presença. Eu tenho orado muito por isso. Deus me ensina a amar, orar. Me ensina a amar a sua palavra, me ensina a amar a sua presença. Que a cada minuto eu tenha consciência de que eu vou numa reunião agora, vou terminar aqui o café e eu vou numa reunião, eu vou entrar num lugar que eu sei que é uma guerra, é uma empresa, mas eu entro ali, eu sinto, e eu quero entrar ali com a presença. E eu quero
compartilhar a vida, gerar fé, esperança e amor com o meu trabalho. E se eu estiver sentada à noite, como eu estava ontem, brincando ali com minha filha e com meu filho, eu quero estar consciente de que ali comigo está a presença de Deus e trazer essa presença para minha casa. Na forma como eu respondo os meus filhos, que eles vejam paz, que eles vejam bondade, que eles vejam os frutos do Espírito Santo, que eles sintam e vejam a presença de Deus. Na forma como eu respondo a eles de uma coisa cotidiana, rotineira, que eles olhem nos meus olhos e vejam uma mulher que naquele dia se sentou aos pés de Jesus. Porque quando a gente senta aos pés de Jesus, a gente não levanta igual. É ou não é verdade? A gente levanta diferente. A gente levanta mais amorosa, a gente levanta mais corajosa, a gente levanta com mais bondade, a gente levanta uma mulher mais disposta a ser fiel a Deus ou à sua própria palavra, né? A você, aos seus compromissos, aquilo que você se comprometeu a fazer, seja por você ou pelo outro. Quando a gente senta aos pés de Jesus, a gente levanta para viver o nosso dia a dia de um jeito diferente. Então, eu quero que o meu marido olhe para mim e ele veja em mim uma mulher que sentou aos pés de Jesus naquele dia. E que na minha resposta, na minha postura, no meu posicionamento, eu carrego isso, a presença, né? Então, o que que faz com que a gente se disperse de tudo isso, né? 4 coisas que fazem a gente se esgotar e entrar nesse looping. Eu anotei aqui. Primeira coisa, a distração, né? Que é um dos adjetivos aqui desse contexto todo que a gente falou. É quando você está muito distraída, com muita coisa, muita demanda, muita coisa acontecendo, o teu foco está muito disperso. A segunda coisa, a comparação, porque é o que Marta faz, né? Marta está tão desestruturada, gente. Eu li isso no texto, eu comecei a rir. Ela tá tão descompensada que ela quer dar ordem em Jesus. Vê se a gente não quer fazer umas coisas dessas de vez em quando. Ela chega para Jesus e fala assim: Ô Jesus, você não está vendo, não? Eu estou aqui ralando e minha irmã está aí sem fazer nada. Manda ela vir aqui me ajudar. Ela quer mandar em Jesus. E às vezes a gente fica assim, desestruturada nesse nível, em que a gente quer mandar em Deus. A gente quer que Deus faça aquilo que a gente quer, porque a gente está descompensada, né? E Marta faz isso, ela se compara. Ela olha e ela dá ordem para Jesus resolver o problema dela, mas baseado em uma comparação. E como isso adoece, como isso revela que a gente está completamente desvirtuada da presença de Deus. Amada, anota isso. Todas as vezes que você se sentir seduzida a se comparar, corre para a presença. É um sinal claro de que seu coração está vazio, a sua consciência espiritual está negativa. Você está distante de Jesus, da presença de Deus, porque você tá tão vazia de Jesus, de quem Ele é e da beleza que Ele vê em você. Você está tão vazia da consciência de que você é uma mulher interessante para Deus, que você está olhando e vendo algo mais interessante em outra pessoa, na realidade, na vida de outra pessoa. Então, todas as vezes que você se sentir seduzida a se comparar, corre para a presença. É um sinal aí, é um alerta. Terceira coisa, é um padrão de comportamento vitimista, né? De que tudo é contra mim, tudo para mim é mais difícil, tudo para mim é desse jeito, ó vida, ó céus. Isso acompanha, às vezes, os nossos pensamentos. Para algumas de nós, esse é um traço mais intenso, para outras, ele é bem levinho, aparece de vez em quando, mas é você se colocar nesse lugar em que, né? O mundo está contra você, seu chefe está contra você, seu marido está contra você, está todo mundo contra você. Inclusive Jesus, né? Porque Marta estava vítima nesse nível. Até Jesus está contra mim, não está olhando aqui, não está valorizando tudo que eu estou fazendo, né? Porque são falas vítimas. Ninguém me valoriza nessa casa, ninguém vê o meu esforço, são falas vítimas. E Marta jogou esse game aqui, tá todo mundo contra mim, inclusive Jesus que não está me valorizando. Então é um sinal claro de que a gente precisa dar mais atenção à presença, ter mais consciência de quem
é Jesus na nossa vida e quem nós somos para Ele. E o quarto ponto é a ofensa, né? Quando nós nos sentimos ofendidas e damos espaço a isso. Nós não controlamos o sentimento dos outros, a atitude dos outros. Mas às vezes o nosso coração está tão vazio da presença que a gente se ofende com coisa que a gente nem deveria dar atenção. A gente se ofende, se entristece com coisa que a gente não deveria dar espaço. A gente não deveria expor o nosso coração para aquilo. É uma coisa que não merece a minha atenção, o meu coração, a minha tristeza, não merece. Mas se eu estou vazia da presença, eu não tenho essa consciência espiritual de quem o Espírito Santo é na minha vida, e eu não dou, né, não me dedico a viver essa presença, a buscar essa presença, o meu coração se enche de mim, aí eu vou ser uma mulher que se ofende com situações, com pessoas, com falas, se junta com padrão de vítima, pior ainda, porque cria coisas, elabora coisas na sua cabeça. Ah, porque eu acho que aquele dia tal pessoa estava falando de mim. Olha só, né? É o sol do sistema solar, tudo está girando ao seu redor, tudo gira em torno de você. E aí cria coisas, fica gastando um tempo e uma energia elaborando. Não, porque eu acho que tal pessoa está chateada comigo. Olha só, está tentando controlar a chateação, a palavra, e pode ser que esteja mesmo, mas você não controla isso. Se vai gastar tempo com isso, gasta tempo com presença. Se vai botar energia nisso, põe energia em se abastecer daquilo que vai te fazer uma mulher cheia de virtude, do que aquilo que vai roubar tua vida útil, tua saúde emocional e tua saúde espiritual. Então, essas quatro coisas, elas fazem a gente se esgotar e tiram a centralidade de Cristo da nossa vida. Porque quando eu estou distraída, muito atarefada, eu estou me comparando, eu estou vítima, eu estou ofendida, eu tiro Jesus do centro do meu coração e me coloco. Então, quem é mais importante nisso aqui? É a Fabi. É o que eu estou sentindo, são as coisas que eu tenho para fazer, é esse sentimento de comparação, é que eu sou vítima mesmo, estou triste, ou então que eu estou ofendida, está tudo ali girando ao meu redor. Então, eu tiro a centralidade de Cristo e coloco a mim mesma, as minhas necessidades. Então, hoje é dia de nós nos tirarmos dessa centralidade, colocarmos Cristo na centralidade. Ele é a causa, ele é o mais importante nessa situação. A presença dele é aquilo de mais valioso que eu tenho e que você tem. Todo o restante é o restante. E nós vamos, cheias do Espírito Santo, termos paz e sabedoria para tomarmos boas decisões, para sabermos nos posicionar e para sermos mulheres interessantes. E aí, para fechar, eu quero arrematar isso aqui com você, né? Quando Jesus olha para Marta, e essa cena do The Chosen, mais uma vez, mexeu muito comigo, e ele olha para ela com muito amor e fala assim, Marta, Marta, né? Você está tão inquieta, tão atarefada, mas uma coisa só é importante. E quando ele tem esse diálogo ali profundo, olho no olho, coração com ela, no olhar dele, na fala dele, ele diz o seguinte: você, para mim, é interessante, eu me interesso por você. Eu me atento a você. Você é importante para mim. Mais do que aquilo que você está fazendo e servindo, você é o seu coração. E aí eu volto com vocês lá no comecinho, quando eu perguntei para o chat GPT, né, o que que é ser uma mulher interessante? E o chat GPT descreveu uma série de coisas ali que em nada combina comigo, e se eu fosse me guiar pela descrição do chat GPT, eu olharia para mim e falaria, realmente eu não sou uma mulher interessante, dentro dos padrões sociais e que o chat GPT me trouxe, né? Mas eu quero dizer para você, querida amiga caneca que está aqui me ouvindo, neste momento, que para Jesus você é interessante, ele se interessa por você. O coração dele está atento a você. Você é uma mulher altamente interessante, não pela sua capacidade de execução ou de entrega ou de realização, mas você é interessante
pelo seu coração, por quem você é. Ele quer estar perto de você. Ele quer morar na sua casa. Ele quer morar no seu trabalho. Na verdade, ele já mora. Ele está aí com você no seu carro. O que que muda? A consciência da presença. Quando nós somos intencionais em reconhecer que ele está. Então, ele quer estar. E ele está, porque ele vê em você uma mulher interessante. Ele se interessa pelo seu coração, ele se interessa por quem você é, em primeiro lugar. O que muda? A consciência de que nessa casa aqui, Jesus está. E aí o meu olhar muda, o meu coração muda. É a consciência de que eu vou entrar no carro agora, que eu tenho a escolha de fazer 1h30 de trânsito até o centro de São Paulo agora, e eu posso ir inquieta, atarefada, eu posso ir Perispão, Merismão e Turbazo. Eu posso ir nessa frequência, ou eu posso ir escolhendo a boa parte e desfrutando da presença de Deus, de quem Ele é, daquilo que Ele quer falar comigo, daquilo que Ele quer me ensinar. E nessa 1h30 e altamente consciente de que eu carrego essa presença, de que Ele está disponível, de que eu não entendo, não faz sentido, mas que Ele vê em mim uma mulher interessante. E Ele vê em você uma mulher altamente interessante. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos porque tu és bom e a tua misericórdia dura para todo sempre. Antes de nós acordarmos hoje, o Senhor já havia olhado para nós com amor, com graça, com bondade. E nós te louvamos, Senhor, porque nós não entendemos. Muitas de nós, assim como eu, muitas das vezes, não vemos em nós algo bom ou algo tão digno de sermos interessantes aos seus olhos, mas o Senhor se interessa por nós. E nessa manhã, ó Deus, eu te peço que o teu Espírito venha alinhar o nosso coração. Eu te peço, Senhor, de todo o meu coração, que o Senhor venha nos transformar em mulheres melhores, que possamos carregar a consciência da sua presença, que possamos ser filhas maduras, que possamos, Senhor, avançar nessa jornada, cumprindo o teu propósito nessa terra, e que o nosso coração, as nossas atitudes, os nossos pensamentos sejam transformados pela sua palavra e pela sua presença. Que em o nome de Jesus, ó Deus, o Senhor seja reconhecido e louvado em todos os nossos caminhos. Que o meu coração e o coração de cada mulher aqui se encha da tua presença. Nós estamos aqui aos seus pés para te ouvir, para te conhecer, para recebermos ensino, ajustes. E nós vamos nos levantar agora para vivermos um dia e nós queremos carregar a tua presença, Senhor, com honra, com alegria, com consciência durante todo esse dia, durante toda essa semana e por todos os dias das nossas vidas, em nome de Jesus. Tira, Senhor, do nosso coração toda ansiedade. Tira, Senhor, do nosso coração toda necessidade de nós estarmos no controle de todas as coisas e sermos supridoras e a resposta de tudo. A resposta de tudo está no Senhor, não em nós. Tira do nosso coração e da nossa mente toda inquietação e que haja, Senhor, o teu reino dentro de nós, um reino de paz, de justiça e de alegria dentro de nós, na nossa mente, no nosso coração e nas nossas atitudes, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Amém, mulheres? Que Deus te abençoe grandemente.